O livro, então, O Céu e o Inferno, segunda parte, Espíritos Sofredores, capítulo 4. Nós vamos hoje tratar de dois espíritos, dois casos interessantes para nós, que são os casos Lamentações de um Boêmio e Lisbeth, que são dois espíritos que passaram por essa experiência dolorosa e trouxeram então para nós aqui os seus relatos. Nós vimos anteriormente o espírito Novel e também o espírito Auguste Michel. Novel, aqui nesse caso, só lembrando aqui da descrição dele, ele era um espírito que sofreu muito no seu desligamento, principalmente, diferentemente daqueles espíritos que nós estudamos anteriormente, dos espíritos felizes e também dos espíritos em condições medianas. Aqui então a grande dificuldade que ele teve foi exatamente esse desprendimento e se deparar com os dramas da sua consciência pela forma como ele vivia. Depois aqui nós tivemos a do Auguste Michel, que era aqui esse espírito que era um jovem rico, que também era boêmio e que desfrutava, como diz aqui no texto, larga e exclusivamente da vida material. Fosse inteligente, tinha desinteresse por coisas sérias, e então ele trouxe para nós também a sua história. E aqui foram várias comunicações, como nós vimos, foram contando aqui a partir de março de 63 a sua descrição. A primeira foi em 8 de março, depois 18 de março, 6 de abril, depois 11 de maio, depois 8 de junho e 30 de julho. Então todas essas comunicações vieram ali naquele grupo particular, onde ele se manifestava, lá na cidade de Havre. E aí então, foi mostrado para nós aqui essa evolução, desde o mês de março da sua desencarnação até o mês de julho, quando ele já trazia para nós essas mensagens. E o curioso dessa última mensagem foi exatamente a insistência que ele tinha pedindo preces, principalmente ali junto à sua sepultura. E aí Kardec trouxe para nós exatamente aquele ponto de reflexão que falava sobre a importância da prece como força magnética para auxiliar o espírito no seu desprendimento, que era exatamente ali naquele período final, quando ele já dizia estar desligado, então ele sofria muito por causa disso. Agora nós estamos aqui então em Bordeaux, 19 de fevereiro de 1862, o texto então Lamentações de um Boêmio, mais uma vez, daqueles homens que viviam à noite, com todos os prazeres da sexualidade, das bebidas, do desinteresse das coisas sérias. E aí depois da sua desencarnação nós tivemos aqui então esse relato contando a sua história. Diz aqui então para nós: homens, meus irmãos, vivi apenas para mim. Hoje expio por isso e sofro. Que Deus vos conceda a graça de evitar os espinhos em que me dilacero. Caminhai na estrada larga do Senhor e orai por mim, porque abusei dos bens que Deus empresta às suas criaturas. Aquele que submete aos instintos brutais a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhes concedeu, assemelha-se ao animal, que ele muitas vezes maltrata. O homem deve usar com sobriedade os bens de que é depositário. Deve habituar-se a viver tendo em vista a eternidade que o espera e, por consequência, desligar-se dos prazeres materiais. Sua alimentação não deve ter outro objetivo que a sua vitalidade. Seu luxo deve subordinar às necessidades exatas da sua posição. Seus gostos e mesmo seus pendores naturais devem ser regidos pela mais fria razão, sem o que ele se materializa em lugar de se depurar. As paixões humanas são um laço apertado que se enterra nas carnes, portanto, não o aperteis mais. Vivei, mas não sejais boêmios. Não sabeis o quanto isso custa quando se retorna à pátria. As paixões terrestres vos desnudam antes de vos deixarem, e chegais nus ao Senhor, inteiramente nus. Cobri-vos de boas obras, elas vos ajudarão a atravessar o espaço que vos separa da eternidade. Manto brilhante,
elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada consegue tirar. Então esse aqui foi o relato dele. Aqui, como nós vimos, né, tem uma característica de um ditado espontâneo, ou seja, né, ele teve ali uma manifestação sem uma evocação, sem uma entrevista, né, ou se foi feita uma evocação, foi ali então um monólogo, né, como nós vimos. E aqui então vem em seguida dessa comunicação, né, o interessante é ele falar sobre essas vestimentas, utilizar essa comparação das vestimentas do mundo e as vestimentas celestiais, né? E ele diz aqui no final, bastante bem interessante, o manto brilhante, nesse caso, né, cobri-vos de boas obras. Então, o manto brilhante, elas esconderão vossas torpezas humanas. Envolvei-vos de caridade e de amor, vestimentas divinas que nada consegue tirar. Então, uma passagem muito bonita, aqui para nós, trazendo uma comparação que, né, fixada na nossa mente, consegue se tornar para nós uma referência de conduta. Depois nós temos aqui na sequência esclarecimento do guia do médium. Então é muito comum nessas comunicações o médium receber essa comunicação, depois vir o guia, obviamente um espírito mais instruído, um espírito superior ao médium, trazendo ali a sua visão, não apenas do objetiva, né, da situação em si, mas também trazendo para nós ali um esclarecimento sobre valores de um modo geral, né, que esse espírito certamente possui. Então ele diz assim para nós: esse espírito está em um bom caminho, porquanto ao arrependimento ele acrescenta conselhos para nos prevenirmos contra os perigos do caminho que ele seguiu. Reconhecer seus erros já é um mérito e um verdadeiro passo em direção ao bem. Eis porque sua situação, sem ser feliz, não é mais aquela de um espírito sofredor. Ele se arrepende. Resta-lhe a reparação que realizará em uma outra existência de provas. Mas antes dele chegar lá, sabeis qual é a situação desses homens com a vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade que a de inventar incessantemente novos prazeres? A influência da matéria os segue além do túmulo, e a morte não põe um fim aos seus apetites, que sua visão tão limitada quanto na terra procura, inutilmente, os meios de satisfazer. Não tendo jamais procurado o alimento espiritual, sua alma vaga no vazio, sem objetivo, sem esperança, presa à ansiedade do homem, que tem diante dele apenas a perspectiva de um deserto sem limites. A nulidade das suas ocupações intelectuais durante a vida do corpo provoca naturalmente a nulidade do trabalho do espírito após a morte. Não podendo mais satisfazer o corpo, não lhe resta nada para satisfazer o espírito. Daí um tédio moral, do qual não conseguem prever o término e ao qual eles prefeririam o nada. Mas o nada não existe. Eles puderam matar o corpo, porém não podem matar o espírito. É preciso, portanto, que vivam nessas torturas morais até que, vencidos pelo cansaço, se decidam a lançar um olhar em direção a Deus. Então, nós já vimos várias e várias psicografias que trazem para nós essas mesmas orientações, falando exatamente sobre a condição do espírito que viveu apenas em função dos seus interesses materiais, né, dos interesses aqui no mundo físico. Lembrando que não são apenas a questão da sensualidade, mas também a questão dos apegos, né, da posição, o apego do patrimônio, apego à própria família, muitas vezes, que não é um apego saudável, pelo contrário, é aquele de possuidor, né, das pessoas da família. E aí, então chega no mundo espiritual, a sua grande dificuldade vem exatamente em satisfazer aquilo que para ele era importante aqui no mundo físico. Então ele deseja os prazeres da sensualidade e não consegue, por isso então ele acaba se fixando cada vez mais no mundo físico, junto aos homens, né, que cultivam esse mesmo tipo de prática. Depois eles acabam ficando próximos de pessoas, próximos das famílias, ligados aos ambientes, ligados às suas propriedades, e isso vai fazendo com que ele entre num tédio moral. É uma expressão bastante interessante utilizada aqui pelo Espírito, que mostra exatamente isso. É um tédio moral que simplesmente não se encontra ao fim.
não se vê o fim. O espírito vai dia após dia em busca daquilo que para ele é importante, sem que ele consiga satisfazer, até chegar o momento em que ele se torna vencido pelo cansaço. A gente viu, por exemplo, eu trouxe para vocês aqui no nosso encontro anterior alguns comentários sobre a história de André Luiz, e ali nós vimos então que no caso de André Luiz ele já foi quase que ligado a uma condição de tormento, de grande perturbação após a sua desencarnação. Nós não vimos, por exemplo, aquele espírito que desencarnou e depois ficava sofrendo por não conseguir realizar alguma coisa, ou então ligado a outras experiências. Então temos outros espíritos que trouxeram relatos desse tipo, que depois de desencarnarem e passarem por esse estado de perturbação, se desligarem do seu corpo físico, ficavam então vagando na dimensão espiritual, ou então junto aos próprios encarnados, em busca daquilo que perderam. Alguns passaram alguns meses, outros passaram anos nessa mesma condição. Então é algo que simplesmente não se acabava, enquanto o espírito não se transformasse, não se lançasse em direção a Deus, como foi colocado para nós aqui pelo Espírito. Então vem aquela ideia do arrependimento, aquela ideia de uma vida de reconstrução, que seria a expressão mais correta. Então ele procura sempre se reconstruir, tentando recuperar o tempo perdido, porque ele reconhece que esse tempo foi perdido pelo modo como ele viveu, se sente ali constrangido, se sente também arrependido, e aí então ele procura desesperadamente formas de fazer com que a sua vida volte a ser proveitosa de alguma forma. Nem sempre isso acontece de imediato, o espírito realmente precisa de uma motivação sincera para fazer isso, e não apenas aquela situação dolorosa que ele está vivenciando, Bom dia, Paty, bom dia, Dudu. Porque mais uma vez a gente lembra que o arrependimento ele tem dois tipos, dois sentidos diferentes. Tem o arrependimento daquele que está sofrendo por perder aquilo que era importante, e tem o arrependimento daquele que teve consciência do erro que foi praticado. Aquele que cometeu o erro, que sabe que errou e que deseja reconstruir, esse é um arrependimento sincero. Aquele que se arrependeu por perder alguma coisa, como nós comentamos já nos nossos encontros anteriores, é aquele que, se não tivesse perdido, não sentiria nenhum constrangimento, não se sentiria envergonhado por estar naquela prática vivendo daquela forma. Então, se ele continuasse sendo alimentado por aquilo que ele viveu, certamente ele estaria ali indefinidamente curtindo aquelas mesmas experiências, aquelas mesmas sensações. Então, quando ele sofre a perda, aí ele diz que ficou arrependido. Como acontece, falei para vocês já, trouxe esse exemplo, quando nós vemos na mídia pessoas que são denunciadas, que são presas por crimes que praticaram, aí ficam doentes, ficam deprimidos, ficam arrependidos, e ficam assim porque a situação chegou naquele ponto. Mas e se não tivesse chegado? Por quanto tempo duraria aquela mesma prática? Então é esse arrependimento sincero, vencido pelo cansaço. É esse vencido pelo cansaço que André Luiz também vivenciou, que ele comenta que chegou um momento em que ele não suportava mais aquela condição e ele queria realmente se transformar. Nesse momento, então, ele foi auxiliado pelos espíritos amigos. A Fatival colocou: esses espíritos citados nessa leitura atualmente não estão mais nessa situação, pois já se passaram mais de 150 anos. Alguns deles, Fatival, porque quando a gente fala, aqui o que Kardec trouxe para nós, são alguns casos que tiveram começo, meio e fim. Esse final já mostrava o espírito numa trajetória evolutiva de desenvolvimento, mas nós temos aqui um outro caso, por exemplo, de espíritos endurecidos, que são aqueles espíritos que não têm nenhum interesse em se modificar. Aí nós fazemos aquela pergunta: qual é exatamente o estado desses espíritos na atualidade, depois de mais de 150 anos? Então esses aqui que chegaram são realmente aqueles espíritos que se modificaram, aqueles espíritos que desejam uma condição melhor, que estavam sofrendo, mas que esse sofrimento foi diminuindo. Então a gente imagina, a gente deduz, na maioria desses casos, que eles realmente conseguiram se transformar, conseguiram planejar uma nova encarnação. Mas como nós veremos mais uma vez nos espíritos arrependidos, são aqueles casos que não tiveram conclusão. Se
Então, nesse caso, Pati, não apenas isso aqui, Kardec também faz essas menções de espíritos que ficaram durante muito tempo. Então, nas reuniões de assistência aos espíritos sofredores, nas reuniões de desobsessão, nós encontramos espíritos ali que estão durante séculos, muitas vezes, naquela mesma condição. Nós vimos, né, no próprio livro Dramas da Obsessão, em que Dona Ivone trouxe para nós ali um caso para o nosso estudo, eu trouxe 2 casos, né, mas naquele primeiro caso, de Leonel e os judeus, nós tivemos ali desde o século XVII até o século XX. Então essa foi uma história que teve ali o início que nós vimos, teve ali o meio, que foi todo o processo obsessivo de perseguição, depois nós tivemos a conclusão, que foi a assistência desses espíritos. Então, obviamente que trazem para nós ali, na maioria das vezes, casos que têm essa conclusão para mostrar exatamente a transformação do espírito e a forma como ele é assistido. Mas se por acaso os espíritos tivessem interesse em apresentar casos atuais para nós, de espíritos que são sofredores, de espíritos que estão ali na condição de obsessores, espíritos que estão paralisados na sua evolução, nós ficaremos impressionados da quantidade. Muitos desses que vão, inclusive, até nas reuniões mediúnicas, né, para receber assistência ou por causa das consequências da sua ação, né, para assistir aqueles que são as vítimas, nós temos espíritos ali que não concluem, não modificam suas posturas. Juram vingança, juram continuar. Então, na maioria desses casos, né, porque nós estudamos até agora 3 casos, 3 categorias, vamos chamar assim. Os espíritos felizes são aqueles que já chegaram no plano espiritual numa condição de equilíbrio, são aqueles espíritos em condições medianas, né, que chegaram bem, mas tem muito que melhorar ainda, e esses espíritos sofredores. Na maioria deles são aqueles que sofriam inicialmente e já eram assistidos. Mas Kardec não poderia colocar, por exemplo, nessa categoria, aqueles espíritos que não se modificaram simplesmente, mantiveram aquela mesma postura. Né? Então, certamente nós temos muitos outros espíritos ainda nessa condição de estagnação. A Paty colocou, né, nesse caso, era um apegado à ideia de vingança, né, sendo que o espírito do qual queria se vingar já teria reencarnado 2 vezes. Né? Mas foi o caso que a gente viu, Paty, no livro Dramas da Obsessão. Os obsessores estavam ali. Mas as vítimas dessa obsessão, ou seja, aqueles que foram algozes naquela época, né, que foram os vilões naquela época, eles então já tinham reencarnado, e mesmo reencarnados eram vítimas da obsessão. André colocou, né, como são importantes essas reuniões de desobsessão, sim, né? Sim. As mais importantes ainda, né, André, são aqueles casos para espíritos sofredores. Porque a desobsessão, você, claro, parte do princípio, né, bom dia André, bom dia Mariana, você parte do princípio de que são espíritos com uma ideia fixa, né, numa perseguição, num sentimento de vingança. Então, nas reuniões de espíritos sofredores, são aqueles que estão desorientados, passando por aquela fase de perturbação. Então, são 2 grupos de espíritos, né, tem inclusive aquele terceiro, que a gente já colocou, que são os espíritos, aquelas reuniões para espíritos suicidas. Então, nós temos ali vários tipos de reuniões, para atender espíritos em condições diferentes. E por isso Kardec, quando ele colocou para nós aqui essas diversas categorias de espíritos aqui nas entrevistas, nós vimos que inclusive nas manifestações, sejam elas através da evocação ou aquelas manifestações espontâneas, nós temos aqui então o depoimento de espíritos muito felizes, muito equilibrados, como tantos outros que simplesmente se manifestam em reuniões, trazendo mensagens consoladoras, mensagens de estímulo, sem que necessariamente sejam ali aqueles mentores do trabalho, mas são espíritos que são convidados, recém-desencarnados, mas que chegaram nessa condição mais equilibrada. Então, vimos aqui, né, nesse caso, desse boêmio, exatamente ali essa situação. Então ele viveu essa vida de sensualidade, já mostrava ali uma postura, né, de reconstrução, de regeneração, e depois aqui confirmado então pelo espírito, pelo orientador, né, pelo espírito, pelo guia do médium, falava exatamente sobre essa disposição. E aí então ele trouxe exatamente esse detalhe, né, essa nulidade nas ocupações intelectuais. Nulidade é aquela vida nula, aquela vida improdutiva, inútil que muitos espíritos vivem, simplesmente lamentando por aquilo que perderam. Mas depois desse cansaço, né, desse esgotamento
moral e energético, né, que eles acabam sofrendo diante dessa vida de ociosidade, vem então aquele grande arrependimento. E esse arrependimento é muito difícil. Nós vimos ali nas obras de André Luiz, né, quando, em Nosso Lar, por exemplo, quando fala daquelas entrevistas de alguns espíritos recém-desencarnados, para poder dar uma direção para eles, muitos espíritos estão ali angustiados, depressivos, arrependidos. E muitas vezes não há nada. Lembra até da prima do Aulus, né, se não me engano, que era aquele enfermeiro, aquela prima que estava numa depressão que não acabava nunca. Era uma noiva que tinha desencarnado, o noivo ficou para trás, se não me engano foi isso que aconteceu. E aí então ela ficava naquela depressão. Quanto tempo duraria aquele estado? Depende muito de espírito para espírito. Então, vimos aqui, né, essa experiência. Então os espíritos precisam passar por essas experiências para serem experiências dolorosas, né, para se motivarem a essa transformação. E não adianta aquela transformação superficial do espírito dizer, não, eu que estou realmente arrependido do que eu fiz e tudo mais, mas que na verdade se surgir uma outra oportunidade, ele volta a cair. Então ele tem aquela recaída porque a transformação não foi verdadeira. E aí então vem ali não apenas as experiências no plano espiritual, mas também a própria reencarnação dele, como foi colocado para nós um pouco mais acima. Ele diz assim, né, ele se arrepende, resta-lhe a reparação que realizará em uma outra existência de provas. E aí depois ele completa, mas antes de chegar lá, sabeis qual a situação desses homens, com a vida toda sensual, que não deram ao seu espírito outra atividade, que é a de inventar incessantemente novos prazeres? Aí mostra exatamente ali o tempo em que esses espíritos demorarão no plano espiritual, um tempo, obviamente, de acordo com os nossos padrões aqui no mundo físico, que nós contamos por anos, né, por meses, por anos. Lá no mundo espiritual, os espíritos simplesmente se perdem no tempo e no espaço, devido a esse estado moral. Esse estado moral em que eles se encontram, né? Então aqui, muito bem, Lisbeth é o outro espírito agora também, numa entrevista que foi feita na cidade de Bordeaux, 13 de fevereiro de 1862. Esse anterior aqui foi, 19 de fevereiro de 62, em Bordeaux, e esse outro também em Bordeaux, provavelmente no mesmo grupo mediúnico, em 13 de fevereiro. Um espírito sofredor se inscreve sob o nome de Lisbeth. Então é uma entrevista aqui agora, né, um diálogo entre eles. Quereis dar alguns detalhes sobre a vossa posição e a causa dos vossos sofrimentos? Ser humilde de coração, submisso à vontade de Deus, paciente nas provas, caridoso com o pobre, encorajador para o fraco, sensível a todos os sofrimentos, e não sofrerás as torturas que eu suporto. Então já começou aqui, né, já mostrando, né, bom dia, Regina, mostrando tudo aquilo que deveria ser feito e que não foi. Então vemos aqui as torturas que ela suporta. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa história. Bom dia, Nando. Se as faltas opostas às qualidades que assinalastes vos dominaram, pareceis lamentar esse fato. Vosso arrependimento deve vos aliviar? Não. O arrependimento é infrutífero quando não é a consequência do sofrimento. O arrependimento produtivo é aquele que tem por base o desgosto de haver ofendido a Deus e o ardente desejo de reparação. Infelizmente ainda não cheguei a esse ponto. Recomendai-me as preces de todos aqueles que se consagram aos sofrimentos. Delas eu tenho necessidade. Aqui, aí depois tem um comentário de Kardec aqui no final, né? Exatamente aquilo que nós comentamos agora há pouco. Os dois tipos de arrependimento. O arrependimento pelo fracasso e o arrependimento pela conscientização do erro. Então, nesse comentário diz assim para nós. Isso é uma grande verdade. O sofrimento às vezes arranca um grito de arrependimento, mas que não é a expressão sincera do remorso de haver feito mal. Porque se o espírito não sofresse mais, ele estaria pronto para recomeçar. Eis porque o arrependimento não ocasiona sempre a liberdade imediata do espírito. Ele dispõe a isso, eis tudo. Mas é necessário ao espírito provar a sinceridade e a solidez de suas resoluções por novas provas que são a reparação do mal que ele fez. Se meditarmos com cuidado, todos os exemplos que citamos
encontraremos nas palavras, mesmo na dos espíritos mais inferiores, importantes assuntos de instrução, porque elas nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Enquanto o homem superficial veria nesses exemplos apenas narrativas mais ou menos pitorescas, o homem sério e ponderado neles encontrará uma fonte abundante de estudos. Esperamos, claro, nos colocar, esperamos estar nessa condição de homens sérios, de pessoas sérias que estão ali estudando, tentando encontrar exatamente essa fonte abundante para os nossos estudos. Por isso que cada detalhe é comentado, por isso que cada situação que nós percebemos, vale a pena nós explorarmos exatamente para o nosso aprendizado. Porque do contrário seria simplesmente uma leitura para satisfazer a nossa curiosidade. Eu, durante muito tempo, posso até dar um depoimento pessoal para vocês, dos primeiros livros espíritas, bom dia Francis, bom dia Bruno, durante as minhas primeiras leituras das obras mediúnicas, o tipo de livro que mais me interessava era exatamente as comunicações. Então eu já comentei com vocês, o primeiro livro que eu li foi Motoqueiros no Além, relatos de espíritos que desencarnaram vítimas de acidentes motociclísticos, seja como condutores, seja como passageiros, jovens, adultos. Então eles traziam ali os seus depoimentos. Então eu continuo lendo, mas o problema não é o interesse em si, André, eu também me interesso muito. É a forma como nós lemos agora essas psicografias. Porque naquela época eu lia por curiosidade, eu queria saber o que o espírito tinha. Mas eu não parava simplesmente para poder refletir sobre isso. Hoje nós temos oportunidade, que na verdade existe sempre essa diferença entre a leitura, simplesmente, que é ali uma leitura por entretenimento, muitas vezes até mesmo por instrução, e o estudo propriamente. Porque o estudo a gente vai conversando, a gente analisa uma palavra, uma expressão, uma passagem, tudo isso para nós é uma fonte de estudos. E isso, claro, é muito mais fácil quando nós estudamos em grupo, para facilitar essa nossa percepção. Mas, de um modo geral, quando nós lemos simplesmente por ler, como era o caso, por exemplo, de estudar uma obra, como o caso de Nosso Lar, muita gente lia Nosso Lar porque queria saber, nossa, mas que legal que é o mundo espiritual. Só que, na verdade, aquele relato mostra uma trajetória de um espírito, mostrando desde as suas dificuldades iniciais até as suas transformações, suas conquistas, tudo aquilo que ele aprendeu. Então isso vai se desenvolvendo em nós através exatamente desse estudo. Então eu também me interesso. Então eu ganhei um livro muito bacana do nosso amigo Wagner, um livro chamado Intercâmbio com o Bem, que é um livro também repleto de psicografias, dessas comunicações que eram recebidas por Chico Xavier, não somente por ele, mas por outros tantos médiuns. Então esses médiuns recebiam as comunicações e passavam para a família. E aí, nessas obras então tinham ali detalhes de nomes, datas, lugares, que eles procuravam ali no rodapé da página, trazer então essas fontes de referência, como se fosse ali uma forma de autenticar aquela comunicação. Então o espírito que se identificou com o nome tal, disse o nome de pessoas, de lugares e datas que as pessoas do centro espírita não conheciam. Então isso dá aquele certo atestado de autenticidade para ela, de legitimidade daquela comunicação. Então, para nós hoje, quando nós lemos aquilo tudo, conhecendo a história do espírito, sabendo por que ele desencarnou, sabendo exatamente a sua condição atual, isso para nós é instrução. Para mim também, por isso que eu adoro estudar o livro Céu e Inferno. Não é à toa que nós pegamos ele de novo, exatamente por causa dessas entrevistas. E começamos exatamente na segunda parte, pulando aquela parte inicial, que era ali muito mais tratando de questões dogmáticas. Então, o interesse continua. Só que agora a forma como nós estudamos ela é muito mais proveitosa. E aí nós seguimos exatamente a instrução que esse Espírito disse. Só para a gente poder voltar aqui. É colocado para nós aqui então, ele diz: se meditarmos com cuidado todos os exemplos que citamos, encontraremos nas palavras, mesmo na dos espíritos mais inferiores, importantes assuntos de instrução, porque elas nos iniciam nos detalhes mais íntimos da vida espiritual. Quando o homem superficial veria neles exemplos apenas narrativas mais ou menos pitorescas, o homem sério e ponderado neles encontrará uma fonte abundante de estudos. Então por isso nós esperamos estar aqui nessa segunda categoria, daqueles que se interessam realmente por esse aprendizado. O Bruno lembrou ali de um amigo que desencarnou de um acidente de moto. O efeito que a gente tem, Bruno, desses acidentes de forma violenta, ele depende muito de espírito para espírito. Nós temos ali diversos relatos, nesse livro, por exemplo, Motoqueiros do Além. Eu li esse livro, foi lá para
deixa eu ver, foi em 1993, 1994, quando eu comecei a me interessar pela doutrina espírita, né, porque até então eu tinha ali eu tinha a doutrina na família, né, minha mãe era espírita, tinha livros em casa, mas eu tinha pavor de espiritismo, né, e aí depois por experiências aqui, experiências ali, fui conduzido para aprender um pouco mais, e esses assuntos foram os que mais me interessaram inicialmente. Então, nesse livro, assim como em outros livros também que falam de desencarnações violentas, tudo depende muito do espírito, né? O que ele vê na vida física, de que forma que ele entende o mundo espiritual, qual é o impacto dessa separação que ele sofre de tudo aquilo que ele tinha no mundo físico, né? Então cada espírito tem uma reação diferente. Mas como todo impacto, como toda desencarnação violenta, provoca no espírito certamente ali um abalo muito grande. E aí depois ele vai se recuperando conforme a sua adaptação no plano espiritual, né? E também o seu próprio entendimento sobre essa nova realidade. Continuando, vamos lá. Pergunta aqui novamente. Farei o que desejardes, ou seja, né, colocar o nome dela na prece para os espíritos sofredores, como foi colocado anteriormente. Quereis me dar alguns detalhes sobre a vossa última existência? Deles poderá resultar um ensinamento útil para nós, e assim tornareis produtivo o vosso arrependimento. O espírito apresentou uma grande indecisão para responder essa pergunta e algumas das seguintes. Aqui exatamente porque esses espíritos sofredores que tiveram uma vida de erro, de desvios, de equívocos e tudo mais, chegando no mundo espiritual eles são tomados por um grande constrangimento. E eles falarem, né, sobre os erros que eles cometeram é algo muito difícil, principalmente para aqueles que não conseguiram se transformar de fato. Para pegar um exemplo, né, vamos fazer aqui uma situação mais concreta para o nosso entendimento. Vamos pegar, por exemplo, desses homens políticos, empresários envolvidos em corrupção. E aí então, chegando no mundo espiritual, né, vamos ali projetar essa situação. Bom dia, João. Projetar essa situação. Então eles chegam no mundo espiritual, aí então vão se apresentar de duas formas, aqueles dois tipos de arrependimento. Aquele que se arrependeu porque viu realmente o erro, o mal que ele praticava, a necessidade de reparação, e aquele que simplesmente se arrependeu porque foi pego pela Lava Jato. E foi para a cadeia e tudo mais, ele fala, nossa, como eu estou arrependido. Mas se por acaso ele não tivesse sido preso, ele continuaria ainda desfrutando dos frutos, né, da corrupção em que ele se envolveu. Esse espírito, então, ainda com esse arrependimento superficial, para poder falar sobre a sua realidade, muitas vezes ele tentaria justificar. Ele, em vez de dizer, não, realmente eu errei, ele vai dizer, não, eu errei, mas aí começa a vir as justificativas. E nesse caso mostra que o espírito não se conscientizou ainda da sua realidade. Ele ainda quer arrumar uma desculpa, ele quer ainda uma forma de explicar que o erro que ele praticou foi. Ele vai negar até o final, ele vai negar até que aquele cansaço que nós vimos chega para ele, né? André Luiz mostrou isso também no seu livro. Uma pessoa que ficava arrumando desculpa para tudo, para justificar suas imperfeições. Mas aqui esse espírito, então, exatamente por estar nessa situação desse arrependimento superficial, teve então essa grande resistência para falar sobre a sua vida. Mas vamos lá, ela resistiu, mas ela foi respondendo algumas coisas. Podia ser uma resposta mais completa, né, se por acaso ela tivesse aquele arrependimento profundo, porque o espírito que se arrepende profundamente, apesar da vergonha, do constrangimento, ele procura, né, abrir o coração e botar para fora aquilo que ele fez de errado. Até mesmo como um desabafo, né? Olha, realmente eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não devia ter feito, vou procurar fazer melhor. Aquele que é superficial fica resistindo, ainda tentando encontrar justificativa para suas ações. Diz aqui para nós então, nasci em uma condição elevada. Tinha tudo que os homens encaram como a fonte da felicidade. Rica, fui egoísta. Bela, fui vaidosa, indiferente, enganadora. Nobre, fui ambiciosa. Humilhei com o meu poder aqueles que não se prosternavam bastante diante de mim, e ainda humilhava aqueles que se achavam sobre os meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga cedo ou tarde as frontes mais elevadas. Então aqui nós temos um relato, né,
de várias e várias histórias, né? Só para lembrar, né, eu tive nesse fim de semana passado, né, eu por acaso assisti a um filme muito interessante chamado Madame Bovary. Acho que é esse o nome do filme. É um filme que faz parte da literatura, né, literatura inglesa ou americana, não sei exatamente qual é a fonte dela, que se transformou em filme. E mostrava numa jovem que tinha ali as suas ambições, que tinha ali as suas frustrações, que se envolvia, né, era casada com um médico, bastante dedicado à sociedade, mas ela acabava então se envolvendo, né, com casos de infidelidade para poder sair daquele tédio, de fazer comparações entre outras mulheres, né. Não, era um drama. Eu por acaso acabei assistindo, André, eu me interessei, né, pelos atores que estavam ali envolvidos, comecei a assistir. Então é uma história assim triste, né, porque no final ela acaba cometendo suicídio, né, porque estava endividada, porque a vida dela era assim, ela queria fazer dívidas para poder viver das aparências, e ao mesmo tempo vivia com uma infidelidade. Então assim, é um caso bastante comum, que nós encontramos pessoas que têm essa vida superficial, que procura de alguma forma encontrar situações que possam preencher aquele vazio que elas vivem. Então no caso aqui, uma pessoa que era rica, ela humilhava, né? Gustave Flaubert, né, que o André colocou um outro também aqui, um livro muito bom e sofrido, né? São histórias, né? Então esses livros são interessantes porque eles trazem para nós exemplos da conduta humana, do comportamento das pessoas, né? Então temos várias e várias outras histórias que trazem para nós essas mesmas ilustrações. Então assim, pessoas vazias, pessoas superficiais, materialistas, vivendo apenas das impressões, vivendo das sensações, e aí desencarnam. Elas desencarnam, chegam no mundo espiritual e se deparam com a própria consciência, vendo ali o tempo que perderam e tudo mais, né? Então, muito interessante. E a gente percebe também, da mesma forma, que essas publicações, esses livros, esses filmes, só se tornarão produtivos se nós tivermos, né, como foi colocado para nós ali por Jesus, os olhos de ver. Analisarmos não apenas o entretenimento, mas vemos ali a trajetória, vemos a natureza do espírito, fazemos ali comparações e nós veremos ilustrações muito importantes para poder nos ajudar nessa análise sobre a natureza humana, né, e também sobre a própria natureza espiritual. Então ela trouxe para nós aqui um resumo sobre o tipo de vida que ela teve. Em que época vivestes? Há 150 anos na Prússia. Né, uma nota de rodapé para nós aqui para poder facilitar. A Prússia, o antigo Estado Livre da Confederação da Alemanha do Norte, teve a cidade de Berlim como sua capital. Né, então na Prússia ali, né, antes daquele período, né, que a Prússia acabou deixando de existir depois da Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos ali 150 anos que ele estava nessa condição de espírito com esse arrependimento superficial sofrendo. A gente falou agora há pouco, né, sobre essas diversas situações dos espíritos que ficam muito tempo, né, espíritos sofredores, espíritos obsessores. Então, tirando a categoria dos obsessores, porque assim, a obsessão, ela pode ser explicada para nós como um sentimento de vingança que o espírito tem. Isso todos nós já aprendemos, já compreendemos. Então, se ele tem uma causa que provoca nele esse ódio, esse sentimento, e faz com que ele se torne obsessor, então alguém provocou isso nele. Mesmo que ele não tenha sido uma pessoa nobre, ainda tinha o seu egoísmo, mas ele queria a sua perseguição. Então ele tem um motivo para estar assim. No caso desses espíritos sofredores, como nós estamos vendo aqui, eles não tinham motivo nenhum. Eles faziam simplesmente por escolha. Eles viveram dessa forma porque era interessante. E aí é o que é mais difícil, porque no caso dos obsessores, quando você consegue demover a causa da obsessão, a causa desse sentimento, o espírito se liberta. Nós vimos isso mais uma vez lá no Dramas da Obsessão. Aquela família toda de judeus que se tornaram obsessores contumazes, né, aqueles obsessores dos mais ferozes, mas tudo isso porque teve uma causa inicial. A gente lembra, né, da filha, né, daquela sobrinha do rabino, que depois que apareceu para eles, né, se entrou em contato com eles, mostrando toda a sua elevação, toda a sua nobreza, e ela tinha sido praticamente a causa de todo aquele sofrimento, né, já que ela era desejada por aquele representante da igreja. E aí, então, quando ela apareceu e demoveu todos eles daquele sentimento, eles partiram rapidamente para um caminho de transformação.
Então você tira a causa inicial, você mostra para ele uma situação diferente, ele rapidamente se modifica. Ele vai se arrepender depois, ele vai perceber que praticou erros e tudo mais, mas ele teve aquela motivação de vingança, de querer fazer justiça, que até então ele não tinha visto. E agora esses espíritos aqui que sofrem simplesmente porque tiveram vidas vazias? Qual é a desculpa que eles vão ter? Qual a motivação? Então, nesse caso, é uma transformação muito mais lenta, uma transformação muito mais demorada, porque por mais que você tente explicar para ele que ele estava fazendo alguma coisa errada, ele vai achar que não. Ele vai se sentir muitas vezes até mesmo injustiçado. Mas eu não fiz nada para ninguém. Eu levava a minha vida ali simplesmente cuidando das coisas. Porque ele vai se ver como vítima. E aqui então, depois desses 150 anos, foi feita aqui uma pergunta para ela. Durante esse tempo não fizestes nenhum progresso como espírito? A resposta: não. A matéria sempre se revoltava. Não podes compreender a influência que ela ainda exerce, apesar da separação entre o corpo e o espírito. O orgulho, tu vês, vos enlaça em cadeias de bronze, cujos anéis se apertam mais e mais em torno do miserável que lhe abandona seu coração. O orgulho, essa hidra de 100 cabeças sempre renascentes, que não sabe modular seus assobios envenenados de tal maneira, que os supomos uma música celeste. Aqui rapidamente, Hidra, para a gente poder conhecer. Mitologia grega chamada Hidra de Lerna, serpente de 7 cabeças do panto de Lerna, na Argólida, região montanhosa da antiga Grécia. Suas cabeças renasciam se não fossem cortadas de uma só vez. Matá-la foi um dos 12 trabalhos de Hércules, semideus romano, filho de Júpiter e Alcmena. Então aqui, essa descrição dessa citação que foi feita. Então ele diz assim para nós: o orgulho, esse demônio múltiplo que se submete a todas as aberrações do vosso espírito, que se esconde nas dobras do vosso coração, penetra em vossas veias, vos envolve, vos absorve e vos arrasta para as trevas da Geena, eterna, sim, eterna. A Geena, que a gente lembra, a citação, Jesus falava muito sobre isso, era aquele inferno, na linguagem bíblica. Então aqui no rodapé tem lugar perto de Jerusalém, onde existia um templo em que se faziam cruéis sacrifícios humanos. Então aqui, falando sobre a Geena, ou seja, trevas eternas. Porque é exatamente isso, o espírito vivendo nesse orgulho, a primeira reclamação que ele vai fazer não é do erro que ele praticou, mas é daquilo que ele perdeu. E ele vai ficar então alimentando essa frustração, alimentando cada vez mais, quase que de uma forma indefinida. E aqui nós já vimos 1 século e meio esse espírito preso nessa mesma frustração. E ela continua ainda. O espírito diz que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é sempre penosa. Aqui nesse caso, foi a citação de Kardec, O espírito diz que não fez nenhum progresso, certamente porque sua situação é sempre penosa. Mas a maneira como ele descreve o orgulho e lastima suas consequências é incontestavelmente um progresso, porque quando estava vivo, ou pouco depois da sua morte, certamente não pôde raciocinar assim. Ele compreende o mal, e isso já é alguma coisa. A coragem e a vontade de evitá-lo virão em seguida. Então, vai demorando, mas o espírito vai percebendo. Inicialmente, ele vai se reconhecendo como um espírito falho. Depois, ele vai lutar contra a sua própria falha. São aqueles 3 passos que nós comentamos sobre a importância da reforma íntima. Primeiro, nós temos que compreender aquilo que é certo e o que é errado. Depois, identificar em nós aquilo que existe de certo e de errado. E depois, lutar contra aquilo que é errado e também aprimorar aquilo que é certo. Então, primeiro você tem que saber se você fez certo ou errado. O espírito, aqui nesse caso, ele começa inicialmente percebendo que errou pelo sofrimento que ele vive. Muitos deles ficam durante muito tempo: mas por que eu estou sofrendo? O que eu fiz para sofrer? Eu não fiz mal para ninguém, eu não fazia nada, e quando eu fazia também era pouca coisa. Depois, quando ele acaba de sofrer, ele começa a perceber: agora eu sei qual é a causa. Então ele identifica a causa, vendo que o orgulho é realmente um grande mal, e esse espírito viu aqui, pela forma como ele descreve a intensidade desse mal, e depois vem a terceira fase, que é a mais difícil, que é exatamente aquela luta íntima, aquela transformação que o espírito precisa vivenciar.
Então, já mostra aqui um crescimento. A André colocou, né, para mim é a melhor descrição desse sentimento que vive entre nós, infelizmente, né? Pois é, mostra exatamente isso. Mas o orgulhoso, inicialmente, né, André, a grande dificuldade que ele tem é se reconhecer como orgulhoso. Porque para ele o orgulhoso, ele tem assim, ele faz uma comparação. Aquela pessoa é orgulhosa, mas eu não sou aquilo. Então a gente tem que reconhecer inicialmente pelo estudo, pelas reflexões, né, qual é exatamente a forma da ação desse sentimento dentro de cada pessoa. Depois que ela percebe que o orgulho tem diversas faces, se manifesta de diversas formas, aí então ele vai começar a se encaixar numa dessas características. A Fatival colocou, muito interessante, ela sabe de seus erros, mas não pode conter esses instintos. O trabalho contra esse comportamento é bem difícil, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Né? Todo mundo luta. Não é você, não sou eu, não é ninguém aqui da sala que tem aqui esse privilégio. Todos nós lutamos contra esse orgulho. Né? Esse orgulho, essa pequena vaidade que nós temos, né? Ainda para nós é uma grande dificuldade. Né? Mas enquanto o mal, né, estiver atingindo outras pessoas, isso para nós vai gerar um grande sofrimento. Quando a gente conseguir conter esse mal e ele fizer mal apenas para nós, a nossa consciência vai pesar menos, porque a luta fica mais fácil. Porque enquanto ele se manifesta exteriormente, significa que ele não apenas causa um efeito, como ele é estimulado também pelo mundo à nossa volta. E nós somos cobrados por isso, né? Essa que é a grande questão. As pessoas esperam que você se comporte dessa ou daquela forma. Você assiste, por exemplo, a um jogo de futebol, como aconteceu ontem, e mostra jogadores brigando no campo, jogadores brigando nos vestiários. Qual é a causa dessa briga? Que não seja apenas o orgulho. Um xinga o outro procura humilhar o outro. Todos eles, então, entram, né, naquele estado mais primitivo, né, deixam manifestar aquele estado mais primitivo, e eles brigam como se fossem animais. Tudo isso causado pelo quê? Pelo orgulho. A mesma coisa acontece com relação às situações de corrupção que nós entendemos hoje. A ganância, a ambição para alimentar o orgulho também faz com que isso aconteça. E a gente vai se perguntando onde nós nos encaixamos exatamente. Continuando, vamos lá. Número 6, a pergunta. Sim, sempre tem. Por isso que nós sofremos essas consequências. Né? Então esse eco ele é permanente em nós. Né? O que a gente vai modificando com o tempo é a forma como esse orgulho se manifesta. Até que ele se torne, né, um orgulho saudável. Né? Como eu comentei com vocês já outras vezes, o orgulho, a vaidade, né, o egoísmo, tudo isso são ingredientes divinos que foram colocados, né, aqui na nossa personalidade no início da nossa jornada terrena. Nós precisávamos desses elementos para a nossa própria sobrevivência e para o nosso próprio desenvolvimento. Só que nós chegamos num ponto em que isso já começou a se tornar prejudicial. Porque o nosso grau de elevação moral e de elevação intelectual já mostra para nós que nós podemos nos comportar de um modo diferente. O egoísmo no passado era a nossa sobrevivência. Como já falamos sobre isso, eu precisava defender minha família, precisava defender a minha posse, precisava defender a minha posição, porque do contrário eu seria agredido, violado, assassinado. Então o orgulho mostrava tudo isso, a vaidade era o aprimoramento, né, da autoestima, da visão que o indivíduo tem sobre si mesmo. O orgulho é a mesma coisa, ele se sentir bem com aquilo que ele vive. Então são efeitos psicológicos importantes para o nosso desenvolvimento. Só que hoje já começou a trazer prejuízo. Hoje não, né? Já há bastante tempo já começou a trazer prejuízo. Então vamos lá, número 6. Deus é muito bom para condenar suas criaturas apenas eternas. Confiai em sua misericórdia. Aqui um comentário que foi feito, né? Sobre essa ideia dela, dessa geena, né? Que é eterna. E ela responde, dizem que pode existir um fim, mas onde? Eu procuro há muito tempo e vejo apenas sofrimento, sempre, sempre, sempre. Como viestes hoje aqui? Um espírito que me segue frequentemente aqui me conduziu. Desde quando vedes esse espírito? Não há muito tempo. E desde quando percebes as faltas que cometestes? Após uma longa reflexão, sim, tu tens razão. Foi quando o vi. Né? Ou seja, quando ele começou a perceber, quando esse espírito começou, essa Lisbeth,
começou a perceber que ela era um espírito que estava errando por causa do orgulho, nesse momento ela começou a ser percebida, né? Ou melhor, começou a perceber a presença desse espírito. Então os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo, mas nós não nos encontramos ainda em condições de vê-los. Então o espírito que não há muito tempo estava ali próximo a ela, foi exatamente o espírito que há pouco tempo também percebeu essa grande mudança. Bom dia, professor. A Fatival colocou na questão do arrependimento também é citado e esclarecido, né? Não resolve me arrepender quando não entender que estou ofendendo a Deus, né? Então, aquela história do arrependimento, né? Tem vários tipos de arrependimento. O tio que colocou isso nos mostra que ainda somos macacos melhorados, né? Estamos saindo aquelas 3 fases, né? Que a fase do instinto, a fase da razão e a fase do sentimento. Nós estamos ali saindo daquela fase do instinto. Estamos começando agora a usar a nossa razão, né, com mais lucidez, com mais equilíbrio, mas ainda o instinto ainda prevalece em nós, né, a ação dessa condição. Então estamos assim, né, podemos colocar aquelas cores, né, vermelho, amarelo e verde, sendo que o vermelho é o instinto, é a parte instintiva, o amarelo é a razão e o verde se torna ali o sentimento dos espíritos elevados. Nós estamos ali do vermelho para o amarelo, é aquele laranja escuro ainda, né, se a gente pudesse fazer essa comparação. Então a gente está longe do amarelo, mas aquele laranja escuro já começa a se manifestar, já é alguma coisa, né? Todo mundo está assim, né? Estamos lá embaixo. Então vamos lá. Na Terra, eu acho que sim, Bruno. Quando a gente pega esses espíritos que são missionários, né, não apenas na nossa referência, a gente tem, por exemplo, espíritos como Chico Xavier, espíritos como Divaldo Franco, podemos pegar ali Madre Teresa, mas nós temos tantos outros espíritos anônimos que trabalham realmente com os sentimentos. São espíritos que amam de verdade, espíritos que são humildes, apesar das lutas e provas que precisam vivenciar, mas eles já começam a viver nessa condição. Então são aqueles espíritos que vieram passar por um processo, vamos dizer assim, de depuramento. É aquele polimento que eles estão passando para chegar numa condição melhor. Nós tivemos aqui, por exemplo, na primeira parte, no primeiro capítulo dessa segunda parte, os espíritos felizes, que eram aqueles espíritos que viveram realmente com equilíbrio, com sabedoria, com felicidade, com amor, e eles estavam aqui. Né, se reencarnariam apenas na condição de espíritos missionários. Né, então nós tivemos aqui nesse relato dos espíritos felizes, aqueles espíritos que uma espírita, a viúva Folon, por exemplo, que nós vimos, né, era um espírito que dizia assim, que a próxima encarnação dela já não seria na Terra. Mas os outros espíritos não mencionaram nada, mas nada impediria deles reencarnarem. Nós não tivemos relatos, por exemplo, falando da reencarnação de Joana de Ângeles, de Emmanuel. Divaldo falou sobre isso, né, que Joana de Ângeles estaria se preparando para a reencarnação. O Chico falou que o Emmanuel já estava reencarnado. São espíritos nessa condição já de sentimentos mais elevados, cujo trabalho agora sim tem proveito aqui no nosso mundo. Porque quando nós pegamos aqui o mundo de provas e expiações, onde aquele mundo de sofrimento ainda é necessário para fazer com que todo mundo desperte, esses espíritos pouca coisa poderiam fazer. Você colocar um espírito que é nobre, que é puro, que é belo, no meio de espíritos ainda instintivos e nessa condição de, vamos dizer assim, de selvageria, eles seriam, na verdade, engolidos por esses espíritos, assim como Jesus foi. Basta a gente lembrar que Jesus veio para cá, com 33 anos ele foi simplesmente eliminado da face da terra, né, na visão daqueles homens que o perseguiram. Então hoje não, hoje é diferente. Já entrando nessa fase de regeneração, né, do mundo de regeneração, ou seja, de espíritos regenerados, o próprio nome já diz para nós qual é a ideia. Espíritos regenerados são aqueles espíritos que já saíram daquela condição de débitos do passado, aqueles espíritos que precisam sofrer para aprender ainda. Então esses espíritos mais elevados começam a reencarnar para se tornar exatamente a referência para essas mudanças que nós estamos vivendo. Então eis aí a importância deles agora. Então temos espíritos em todas as áreas do conhecimento. Temos espíritos que são cientistas, professores, trabalham na área jurídica, na área pública, empresarial, enfim.
nas mais diversas áreas, para mostrar exemplos diferentes agora que o nosso mundo está em condições de passar por essa mudança. Então, certamente temos, sim, esses espíritos nessa fase de transição. E temos espíritos, inclusive, mais elevados que eles, que estão aqui agora mostrando para nós essa situação. A Angelina colocou, né, tudo porque nós ainda não aprendemos o que Jesus veio nos ensinar, né, há 2017 anos. Né? Certamente que sim, né, essa, infelizmente, é uma grande dificuldade que nós enfrentamos ainda. A mensagem foi trazida. Né? Como eu falei para vocês, né, cheguei a comentar sobre isso, no canal The History Channel, vai passar ia passar na época, né? Na época não, faz coisa de um mês mais ou menos, um documentário que falava sobre os segredos ocultos da igreja. E aí no slogan, uma frase muito interessante: a casa é de Deus, mas quem habita são os homens. Então essa expressão é muito interessante. Ou seja, a igreja que foi criada como um propósito de divulgar a mensagem divina, é habitada pelos homens, cheia de vícios, de imperfeições. Basta ver a própria trajetória dela. Não a igreja católica propriamente, mas a gente fala das instituições religiosas que estão aqui no nosso meio. A mensagem foi trazida. A mensagem de amor, a mensagem de esperança, e o homem simplesmente se desviou disso tudo. Fátima colocou, né, achou tão interessante que me identifico muito mais com esses espíritos sofredores e não com os espíritos lúcidos. Né? Meu espírito sabe muito bem em que estágio está, né? Me atrai para os meus iguais. Né? Mas todos nós somos assim. Quando a gente lê desses espíritos felizes, Fatival, a gente fica, né, poxa, que legal a condição deles. Que legal a condição deles. Mas aí quando a gente fala que legal a condição deles, a gente se pergunta, mas peraí, eu também posso ser o que eles são. Basta apenas que a gente vá, né, gradualmente modificando as nossas ações, fazendo nossas escolhas. Né? O Tico até colocou nesses títulos que nós não garante superioridade espiritual. Não, pelo contrário. Né? É o silêncio das ações, dos pensamentos, né, das palavras, que vão mostrar para nós, né, a importância, né, da nossa evolução. Continuando, vamos lá. Então aqui, né? Não compreendeis agora a relação que existe entre vosso arrependimento e a ajuda evidente que vos presta o vosso espírito protetor? Vede como origem desse apoio o amor de Deus e como propósito seu perdão e sua misericórdia infinita. Aqui então, essa passagem é um chamamento muito importante para esse espírito, porque fala exatamente sobre isso, né, que se ela começou a ter a assistência de um espírito que a acompanha, a partir do momento em que ela começou a reconhecer os erros que ela praticava, já começa a mostrar que o arrependimento tem um sentido diferente. Ela sai daquele arrependimento superficial e começa a entrar num arrependimento mais profundo, embora ela não reconheça isso. Ou seja, o arrependimento chegou, mas a culpa ainda é muito forte para ela. Então por isso coloca, vede como origem desse apoio o amor de Deus, o apoio que ela recebe daquele espírito, e como propósito o seu perdão e sua misericórdia infinita. E ela responde, quanto eu o queria. Então mesmo assim ela não conseguiu entender ainda o que ela está vivendo de mudanças. Creio poder prometê-lo a vós, no sagrado nome daquele que nunca foi surdo à voz dos seus filhos em angústia. Apelai do fundo do vosso arrependimento, ele vos ouvirá. E ela responde, eu não posso, tenho medo. Então, por isso ela vê aqui que o medo dela, a culpa, o constrangimento é tão grande que ela não se vê digna desse apoio. E nós vamos encontrar outros casos aqui também, que Kardec vai mencionar, de espíritos que sequer pronunciavam o nome de Jesus ou o nome de Deus. Temos ali o caso, né, do assassino de Castelnaudary, que nós veremos, que é aquele espírito que 200 e tantos anos que ficou naquela condição de perturbação, vendo ali repetitivamente, né, o crime que ele cometeu de assassinato do irmão e da esposa dele, da sua própria esposa, né? E ali então, quando eu falava sobre Deus, quando ele escreveu isso tudo, o lápis quebrava e o papel rasgava, porque ele simplesmente não conseguia. Tamanho medo que ele tinha e a vergonha. E acontece com esse espírito a mesma coisa. E aí depois então oferecem para ela aqui, né, peçamos juntos.
ele nos ouvirá. E aí então foi feita uma prece. Depois da prece, então, ainda estás aí? Sim, obrigada. Não me esqueças. E aqui depois, vinde aqui vos inscrever todos os dias. Sim, sim, eu voltarei sempre. Ou seja, não quer dizer que ela vai se comunicar todos os dias, mas ela estando presente, ouvindo as mensagens, ouvindo ali as instruções que são passadas, vendo ali os espíritos também que se manifestam, já é para ela, sem dúvida nenhuma, uma grande instrução. Depois nós temos aqui, né, a mensagem, o guia da médium. Né, então provavelmente ali a gente deduz que a comunicação anterior daquele boêmio e também desse espírito de Lisbeth, os dois praticamente no mesmo mês de fevereiro, né, os dois no mesmo mês, na cidade de Bordeaux, então a gente deduz que aconteceu no mesmo grupo mediúnico. E a médium é a mesma, porque na primeira mensagem o guia da médium se manifestou falando sobre o boêmio. E aqui o guia da médium de novo fala a mesma coisa. Então temos aqui, né, uma por dedução, que era exatamente ali a mesma médium e o mesmo espírito. E aí então coloca para nós: nunca esqueças os ensinamentos que retiras dos sofrimentos dos teus protegidos, e principalmente das causas desses sofrimentos, e que eles sirvam a todos vós de exemplo para vos preservar dos mesmos perigos e das mesmas punições. Purificai vossos corações, sede humildes, amai-vos, ajudai-vos, e que vosso coração agradecido não esqueça jamais a fonte de todas as graças, fonte inesgotável, onde cada um de nós pode beber com abundância, fonte de água viva, que ao mesmo tempo tira a sede e alimenta, fonte de vida e de felicidade eternas. Ide até ela, meus bem-amados, bebei com fé, lançai nela as vossas redes, e elas sairão dessas ondas carregadas de bênçãos. Comunicai isso aos vossos irmãos, prevenindo-os dos perigos que podem encontrar. Espalhai as bênçãos do Senhor, elas renascem incessantemente. Quanto mais as derramardes em torno de vós, mais essas bênçãos se multiplicarão. Vós as tendes em vossas mãos, porque dizendo aos vossos irmãos, lá estão os perigos, lá estão os obstáculos, acompanhai-nos para evitá-los, imitai-nos, a nós que vos damos o exemplo. Ou seja, se fizermos isso, né, vós espalhais as bênçãos do Senhor sobre aqueles que vos escutam. Benditos sejam vossos esforços, meus bem-amados. O Senhor ama os corações puros. Merecei o seu amor. E aqui a mensagem do Espírito, então, Saint Paulin. Então foi esse que assinou. Não sabemos se é o mesmo guia do médium anteriormente, né? Então a gente deduziu isso. Mas aqui eu achei que já não é mais o mesmo, pela linguagem. Lá na primeira comunicação veio uma linguagem mais objetiva, falando especificamente daquele espírito. Aqui não, aqui ele trouxe uma mensagem mais genérica, falando exatamente sobre essa questão, né, da mensagem principalmente, do exemplo, da conduta que nós podemos ter. Então, vemos aqui esses dois casos, né? Temos aqui um terceiro caso. Deixa eu ver o tamanho dessa comunicação. Não é uma comunicação grande, não vai dar para a gente ver tudo hoje, mas é do espírito Príncipe Oran, também em Bordeaux, em 1862. Então ele foi anteriormente um príncipe russo, né, que por coincidência, aqui nós tivemos também um espírito da Prússia, né, ali onde seria futuramente a Alemanha, e aqui um príncipe russo, trazendo para nós também a mesma situação. Então um príncipe para os homens e um espírito sofredor, humilhado, constrangido no plano espiritual. Deixa eu ver aqui que a gente tem para ver mais, só um instantinho. E aqui, deixa eu ver, em 10 minutos, deixa eu ver, acho que dá para a gente fazer. Vamos tentar isso aqui então, vamos adiantar um pouquinho que a gente tem um tempinho ainda. Então Bordeaux, 1862, o príncipe Oran. Um espírito sofredor se apresenta sob o nome de Oran, anteriormente príncipe russo. E aí então vem as perguntas, né, a entrevista que foi feita com ele. Quereis dar alguns detalhes sobre a vossa situação? Ó, bem-aventurados os humildes de coração, o reino dos céus lhes pertence. Roguem por mim,
Bem-aventurados são aqueles que, humildes de coração, escolhem uma posição modesta para passar suas provas. Não sabeis, todos vós, que a inveja consome, a que estado está reduzido um daqueles a quem chamais os felizes da terra? Não sabeis a angústia e a confusão que eles acumulam em sua cabeça? Não sabeis os sacrifícios que a riqueza impõe quando queremos dela tirar vantagem para a salvação eterna? Que o Senhor me permita, a mim, o orgulhoso déspota, vir espiar entre aqueles que aniquilei com a minha tirania, os crimes que o orgulho me fez cometer. Orgulho. Repitam essa palavra incessantemente para jamais esquecerem que ela é a fonte de todos os sofrimentos que nos abatem. Sim, abusei do poder e do benefício de que eu desfrutava. Fui rigoroso, cruel com os meus inferiores, que deviam se submeter a todos os meus caprichos, satisfazer todas as minhas depravações. Tinha desejado para mim a nobreza, as honras, a fortuna, e sucumbi sob o peso que assumi acima das minhas forças. Aqui a gente lembra da Condessa Paula, né, que falava: escolha a riqueza como a última prova, porque é mais difícil de ser vivida. E aqui o Espírito fala exatamente sobre isso. Honra, nobreza, fortuna. Ele acabou então sucumbindo. Aqui um comentário de Kardec diz assim para nós: os espíritos que fracassam geralmente são levados a dizer que tinham uma carga superior às suas forças. É um meio de se desculparem diante de si mesmos, e ainda há um resto de orgulho. Eles não aceitam ter fracassado por sua culpa. Deus, porém, não dá a ninguém além do que se pode suportar. Não pede a ninguém mais do que se pode dar. Não exige que a árvore ainda em desenvolvimento carregue os frutos daquela que já cresceu inteiramente. Deus dá aos espíritos a liberdade. O que lhes falta é a vontade. E a vontade depende somente deles. Com a vontade não há tendências viciosas que não se possam vencer. Porém, quando o espírito sente prazer em uma tendência, é natural que não faça esforços para vencê-la. Convém, portanto, atribuir apenas a si as consequências que disso resultem. Então aqui fala exatamente dessa desculpa, né, que geralmente nós damos, né, que, poxa vida, né, eu não consegui suportar a prova que me foi dada. Como se fosse uma vítima, né, de ter carregado algo tão difícil, algo tão pesado. E aí quando a gente fala sobre o livre-arbítrio, já muda completamente esse quadro. E até mesmo ali na questão dos vícios e das paixões, que os espíritos dizem que não há paixões irresistíveis. Então aquilo que nós desejamos pode, sem dúvida nenhuma, ser vencida, desde que nós tenhamos ali uma estrutura moral para isso, que nós desenvolvamos essa estrutura moral. Porque do contrário nós vamos sempre nos deixar levar por essas mesmas tendências. Mas o orgulho também coloca isso, né? Tipo, aquela coisa, eu sou muito fraco. Não tem aquela ideia da carne é fraca? O próprio Kardec aqui no livro Céu e Inferno, ele trouxe para nós aqui uma passagem, lá no início, falando exatamente sobre isso, a carne é fraca. Nós acusamos o nosso corpo físico pelos vícios, pelas nossas tendências. E aí exatamente ali ele falava sobre a questão de que é o espírito que controla a matéria, não a matéria que controla o espírito. Então, no caso, por exemplo, dos vícios químicos que nós encontramos, certamente existe ali uma dependência do organismo, né, com relação àquelas substâncias. Mas a vontade do espírito, sem dúvida nenhuma, ela deve superar tudo isso. Né? Vamos chegar até lá. Né? Com calma a gente chega. Tendes consciência das vossas faltas? Aliás, tendes consciência das vossas faltas. Já é um primeiro passo para melhorar. Responde o espírito, essa consciência ainda é um sofrimento. Para muitos espíritos o sofrimento é um efeito quase material, porque apegados ainda à humanidade da sua última existência, não percebem as sensações morais. Meu espírito se desligou da matéria, e o sentimento moral foi aumentado de tudo o que as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Então fala exatamente sobre a influência da matéria sobre o espírito ainda, né? E a sua dor era tão intensa que praticamente se materializava. Conseguis entrever um fim para os vossos sofrimentos?
Sei que não serão eternos, diz aqui o Espírito, mas ainda não entrevejo o seu fim. É preciso que antes eu recomece a prova. Esperais recomeçar logo? Ainda não sei. Tendes esperança dos vossos antecedentes? Tendes lembrança, desculpem, dos vossos antecedentes? Eu o pergunto tendo como objetivo um ensino. Isso foi feita a pergunta para o Espírito. Sim, teus guias, o Espírito falando para a médium, teus guias que sabem o que te convém, estão aí. Vivi no tempo de Marco Aurélio, aqui na rodapé. Marco Aurélio, então, nasceu em Roma no ano de 1121 d.C. e viveu em Vindobona, atual Viena, em 180. Imperador romano, no período de 161 a 180. Autor de Para Si Mesmo, pensamentos escritos em grego. Ou seja, ali, Imperador romano Marco Aurélio. Então ele viveu nessa época. Só um instantinho, peraí que por que eu perdi aqui. Tá aqui. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Lá, ainda poderoso, logo cedia ao orgulho, causa de todas as quedas. Após vaguear durante séculos, quis experimentar uma vida obscura. Estudante nobre, mendiguei meu pão, mas o orgulho sempre estava lá. O espírito havia adquirido em conhecimento, mas não em virtude. Sábio e ambicioso, vendi minha alma aos que mais oferecessem, servindo a todas as vinganças, a todos os ódios. Eu me sentia culpado, mas a sede de honras, de riquezas, sufocava os gritos da minha consciência. A expiação ainda foi longa e cruel. Enfim, eu quis, na minha última encarnação, recomeçar uma vida de luxo e de poder. Pensando dominar os obstáculos, não dei atenção aos avisos, o orgulho que ainda me levou a antes confiar no meu próprio julgamento, que naquele dos meus amigos protetores, que não cessam de velar por nós. Tu sabes o resultado dessa última tentativa. Hoje, finalmente, compreendo e confio na misericórdia do Senhor. Ponho aos seus pés meu orgulho vencido e peço-lhe carregar nos meus ombros com o seu mais pesado fardo de humildade. Ajudado por sua graça, seu peso me parecerá leve. Orai comigo e por mim. Orai também para que esse demônio de fogo não devore em vós os instintos que vos elevam para Deus. Irmãos em sofrimento, que meu exemplo vos sirva, e não esqueceis jamais que o orgulho é o maior inimigo da felicidade, porque dele derivam todos os males que atacam a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. Então, mais uma vez aqui, vimos um espírito reforçando a ideia do orgulho, e aqui principalmente do poder. Então, o que mais acontece nessa condição de sofrimento, tem ali a parte da revolta, daqueles espíritos que são mais humildes, mas certamente o que mais proporciona sofrimento para os espíritos é exatamente a questão do orgulho, principalmente se ele tem ali uma condição, uma posição sólida na sociedade. Então ele acaba abusando dessa posição. O guia do médium, temos aqui então, só para a gente poder concluir. Tu concebeste dúvidas sobre esse espírito, porque sua linguagem não te pareceu de acordo com seu estado de sofrimento, que acusa sua inferioridade. Não tenhas receio. Recebeste uma instrução séria. Por mais sofredor que esse espírito seja, ele é bastante elevado em inteligência para falar como o fez. Falta-lhe apenas humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar até Deus. Essa humildade ele adquire agora, e nós esperamos que com perseverança sairá triunfante de uma nova prova. Nosso Pai Celeste é pleno de justiça em sua sabedoria. Ele leva em conta os esforços que o homem faz para domar os seus maus instintos. Cada vitória alcançada sobre vós mesmos é um degrau vencido dessa escada da qual uma extremidade se apoia sobre vossa terra e a outra se detém aos pés do Juiz Supremo. Portanto, subi esses degraus ardorosamente. Eles são fáceis de escalar para aqueles que têm a vontade forte.
Olhai sempre para o alto, para vos encorajardes, porque é infeliz daquele que se detém e volta a cabeça para trás. É então atingido pela fascinação, o vazio que o cerca o espalha. Ele se acha sem forças e diz: para que desejar avançar ainda, se fiz tão pouco do caminho? Não, meus amigos, não olheis para trás. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, empregai esse orgulho para vos dar força e coragem para terminar a vossa ascensão. Empregai-o para dominar vossas fraquezas e alcançares o alto da montanha eterna. Então aqui uma instrução bastante importante, porque fala exatamente disso, que o orgulho, inicialmente visto como algo negativo, destrutivo para todos nós, pode se transformar na verdade em uma mola propulsora que vai nos impulsionar exatamente para esse crescimento. De reconhecer, em nós mesmos, de reconhecermos em nós mesmos a vontade, a capacidade, isso tudo também é orgulho. Eu tenho orgulho de acreditar naquilo que eu acredito, eu tenho orgulho por me mostrar capaz de fazer essa mudança. Então ele acaba sendo, quando incorporado no homem, ele pode ser visto de uma forma muito positiva, de uma forma muito construtiva. Então vemos aqui esse espírito, então, o príncipe Euran, lá da Rússia, um tirano da sua época, vivendo agora essa condição de humildade e simplicidade, implorando para que a sua próxima encarnação tenha ali o peso de experiências de humildade. E ali também vai ser levado em consideração, como foi colocado para nós pelos espíritos já, se dependesse da culpa que nós trazemos em nossas consciências, quando estamos naquela condição de erraticidade, nós então pediríamos que todos os sofrimentos caíssem ao mesmo tempo, para que essa culpa parasse de pesar na nossa consciência. E aí os espíritos, com toda a sabedoria, dão aquele tapinha nas costas e dizem assim, vá com calma, que tudo vai no seu tempo. Uma coisa de cada vez. Porque se nós escolhermos também esses pesos, essas provas que estão além da nossa capacidade, nós certamente fraquejaremos, apesar da intenção de reconstrução, de correção que nós estamos adotando. Então, tudo no seu tempo. Então esse espírito vai ser colocado no lugar certo, da forma certa, na dose certa, para que ele possa ser bem sucedido. Então vai ter as suas limitações. A gente espera que ele tenha vivido essas novas experiências de uma forma proveitosa, Infelizmente, a gente não conhece qual foi a trajetória dele, mas pelo menos ele já se mostra, já se apresenta consciente dessa realidade que ele está vivendo agora, de tirania, de honrarias, de uma suposta superioridade perante a sociedade, mas que na verdade mostrava uma grande fraqueza que ele ainda trazia. Então, muito bem, fechando por aqui o nosso encontro de hoje, o próximo tema que nós vamos estudar será aqui dos espíritos sofredores. Só um instantinho que eu acabei me perdendo aqui. Vimos aqui o príncipe Euran. Dele então o próximo espírito será Pascal Lavic. Vai ser o próximo espírito